Eu queria começar esse vídeo lendo Romanos 2, 14 e 15. E vocês vão entender o porquê quando eu chegar no final do vídeo. Porque quando os gentios que não têm a lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso é Romanos 2,15. E eu queria também ler com você Hebreus 12, 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim, esse é um vídeo mais longo sobre o Pirula, sobre a situação na qual ele se encontra depois de sofrer um AVC, sobre como responder isso de alguma maneira, como eu, pessoalmente, posso responder a isso e porque eu acho que eu tenho sim que dar algum tipo de resposta em relação a isso. Todo esse vídeo aqui tem a ver com a tônica desse canal, de ser um canal que, mais do que oferecer respostas prontas, é um canal de alguém que tenta fazer com que você tenha ferramentas para conseguir chegar a respostas, sem depender de mim, sem depender das minhas respostas. Oferecer ferramentas e estimular o seu pensamento crítico para isso. Dentro dessa ideia do que é esse canal, de fornecimento de um ferramental crítico e também de repertório, para que você responda as perguntas que você tem por si e tenha essa capacidade para tal, existe um vídeo, pelo menos um que eu já gravei, e está perdido na história dos vídeos desse canal, em algum lugar você deve encontrá-lo, porque eu leio livros dos quais eu discordo. Em algum lugar desse canal tem esse vídeo. Por que eu leio livros dos quais eu discordo? E mais do que isso, porque eu vejo vídeos de pessoas de quem eu discordo. Por que eu vejo vídeos de pessoas como o Pirula? Um comentário e um outro vídeo me fizeram a necessidade de fazer esse daqui. E eu preciso dar esse crédito. Então, Erlan Jesus, não é Erlan Tostes, que vocês conhecem lá do BTcast, não, Erlan Jesus, um criador de conteúdo, fez um comentário nas minhas redes no Instagram dizendo: o pensamento crítico do Pirula moldou a minha fé. Pirula, sendo ateu, contribuiu para o amadurecimento da fé de um cristão. Como esse processo se dá? Por que isso ocorre? Como ocorre? É uma das coisas que eu quero tratar nesse vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo agora também é uma resposta ao Daniel Gontijo, que é outro divulgador científico e também militante do ateísmo, com quem eu tenho algum diálogo, ainda que escasso, não rotineiro, mas sempre muito respeitoso e muito amoroso. De fato, muito amoroso. E nesse vídeo, o Daniel expõe algumas respostas a esse AVC que foram inadequadas, em especial por parte de alguns religiosos. E ele propõe algumas respostas que seriam mais adequadas. Então, esse vídeo aqui, ele tenta se adequar a essa proposta de possíveis respostas a uma ocasião dessa, envolvendo alguém que entende o mundo sem Deus. Como a gente responde isso de maneira respeitosa a essa visão de mundo, respeitosa a essa pessoa que atravessa um momento difícil, sem abrir mão de ser quem somos? Pessoas que não apenas creem na existência de um Deus, mas tementes a Ele. Essa é a ideia de uma proposta de vídeo.
Vitor, você enrola muito, você não vai direto ao ponto. Isso que eu acabei de falar é o ponto. E se você achou que isso foi enrolação, eu sugiro que você volte e assista tudo que eu falei até agora. Tudo que eu falei até agora é precisamente o ponto, inclusive os versículos bíblicos que eu acabei de ler. E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like e o seu comentário. Quando você faz essas coisas, o YouTube identifica que você gosta de Bíblia e de teologia, que são os assuntos desse canal, e passa a indicar outros vídeos desse tipo de conteúdo para que você cresça mais em conhecimento dessas coisas. Portanto, se não é inscrito ainda, se inscreva. Se quiser, deixe um comentário. Comentários respeitosos apenas, ainda mais no momento e vídeo delicado como esse. Então, em primeiro lugar, eu queria responder a pergunta: por que é tão importante falar sobre o Pirula? Ora, nós temos um grande amigo, um professor, Luiz Saião, que também está se recuperando de um AVC. Por que não falar de Luiz Saião? Por que falar do Pirula, por exemplo? Resposta simples, gente. Porque o Pirula está precisando. O Luiz Saião está muito bem assistido. E está se recuperando bem, graças a Deus. Que bom. Graças à equipe médica também que cuida dele. E graças à sua igreja que tem o apoiado. Agora, de tudo que nós sabemos a respeito da situação atual do Pirula, ele precisa de ajuda em vários aspectos. Como criador de conteúdo, para que o seu canal não morra, ele não vai produzir conteúdo nesse período. Então seria bom que nós assistíssemos o seu canal, o canal de cortes, porque ele precisa dessa ajuda. Ele ajuda os pais nas finanças, enfim. Você vai lá no podcast 3 Elementos, está tudo muito bem explicado do porquê essa ajuda ela é necessária. Então por que é importante falar do Pirula? Porque ele precisa de ajuda. E assistir os vídeos ajuda, e eu vou falar sobre assistir os vídeos dele daqui a pouco. Tem tudo a ver com o porquê ler livros dos quais eu discordo. Então, por que eu leio livros dos quais eu discordo? Por que eu assisto vídeos dos quais eu discordo? E os vídeos do Pirula estão incluídos nisso. Porque ao ler aquilo que eu discordo, ao ser exposto ao conteúdo daquilo que eu discordo, em primeiro lugar, isso molda, isso refina, isso apura, melhora, lapida os argumentos a favor daquilo que eu concordo. Aquilo que eu concordo ganha robustez na medida em que aquelas pessoas das quais eu discordo são mais qualificadas. Na medida em que eu interajo com as melhores apresentações daquilo que eu discordo. Então, estar em contato com os melhores pensadores das correntes opostas à minha é o que faz com que eu tenha solidez naquilo que eu afirmo. E é por isso que o Erlan Jesus vem num comentário de um vídeo meu e diz: o Pirula, com o seu pensamento crítico, com o seu jeito crítico de pensar, moldou a minha fé. Veja que o Erlan não perdeu a fé dele. Ele teve a sua fé moldada. E essa moldura, essa lapidação, essa melhoria, essa fé em reforma, por que não? Ela se dá no diálogo com aquele que se opõe àquilo que a gente acredita. Diversas vezes o Pirula apresentou argumentos que me fizeram pensar. E fazer pensar é uma coisa boa. Por outro lado, eu também leio livros dos quais eu discordo, porque eventualmente há coisas na vida em que eu posso mudar de opinião. Eu não sou dono da razão, eu não sou dono da verdade, eu não atingi ou não julgo ter atingido de maneira nenhuma a palavra última sobre todas as coisas e todas as realidades. Então existem convicções das quais eu não abro mão e que são convicções de fé, inclusive, porque na minha experiência com Deus, com o texto bíblico e com a vida, isso passou a fazer parte de quem eu sou e que me constitui como um novo nascido. E eu não vou perder a fé.
Entretanto, existem coisas a respeito do mundo que eventualmente eu posso ter um olhar enviesado, eventualmente eu posso estar equivocado. E eu descubro esses equívocos na medida em que eu me permito estar em contato com aqueles que discordam de mim, às vezes até mesmo, não é o caso do Pirula, às vezes até mesmo em contato com aqueles que não gostam de mim, me odeiam. Eu vou escutá-los e vou ponderar aquilo que está sendo dito. Eventualmente eu posso mudar a minha percepção a respeito de alguns assuntos. Por isso eu sigo lendo, ouvindo gente de quem eu discordo. Na convicção e na fé de que na leitura bíblica e no contato com a revelação de Deus, o Espírito me auxilia na interpretação. E, portanto, eu não tenho medo de perder fé nenhuma. Afinal de contas, o Espírito está comigo. A questão é que, me parece, algumas pessoas têm medo de estar em contato com a discordância por falta de fé no poder do Espírito. O que é outro assunto para um outro dia e para um outro vídeo. Agora, sim, se creio de fato no poder do Espírito que me ajuda a interpretar as Escrituras, eu não tenho por que ter medo de estar em contato com um pensamento crítico qualquer que seja. Pelo contrário, a minha fé será mantida, mas a renovação da minha mente, que me ajuda a não me conformar com este século, ela fica mais afiada na medida em que eu sou estimulado a pensar mais. É assim que a gente vive. Romanos 12, 1 e 2. A gente não se conforma com esse século, mas a gente se transforma pelo quê? Pela renovação da nossa mente, do nosso intelecto. É assim que as coisas funcionam. Mais que isso, ao ler e ver pessoas de quem eu discordo, eu sou capaz de enxergar elementos nos quais, apesar da nossa discordância, nós somos parecidos. E eu queria dizer a você, o Pirula e eu, ou o Pirula e você, nós somos mais parecidos do que às vezes se pode supor. Em primeiro lugar, eu vou falar de mim, Pirula e eu, criadores de conteúdo. E quando algo de ruim acontece com um criador de conteúdo, é inevitável, agora sim, sentir algum tipo de medo. Porque a vida do criador de conteúdo ela é extremamente irregular, instável, difícil. Quantos não são os casos de pessoas que trabalham nessa área e que têm o famoso burnout, entram em depressão, têm dificuldades com a gangorra ou a montanha-russa que é essa vida da criação de conteúdo, o estresse elevado e que eleva também os níveis de cortisol que a gente tem, como alguém muito sabiamente escreveu nos comentários de vídeos aqui esses dias. E quando algo assim acontece com um criador de conteúdo, é inevitável a gente sentir medo por a gente mesmo. É isso. A gente tem essa sensação ruim do será que amanhã vai ser o meu dia de passar por isso? É inevitável. Entretanto, temos mais em comum. Nesse período, muita gente tem pressionado para saber os detalhes do estado de saúde do Pirula, como está a recuperação dele, e feito especulações, às vezes, algumas dessas pessoas, de maneira bastante imprudente, para dizer o mínimo, às vezes desumana, a respeito de como ele está, de como o tratamento tem se dado, do motivo pelo qual ele teve o AVC, que tudo isso é impróprio, gente. Inclusive pela preservação, e aqui sim temos algo muito em comum, da família dele. Pirula não é apenas Pirula, ele tem uma família que, como eu, ele preserva na vida privada. A nossa vida pública diz respeito à educação, discussão de ideias, senso crítico, no meu caso, discipulado, no caso do Pirula, divulgação científica. Essa é a nossa atuação pública. A nossa vida privada, a gente mantém muito bem privada. E, portanto, a gente precisa respeitar. A família
do Pirula nesse momento, que quer privacidade. E então, se nós que somos cristãos e dizemos que lutamos pelos valores cristãos e inclusive da família, esse é um momento de respeitar a vontade da família do Pirula, no que diz respeito, inclusive, às especulações indevidas a respeito do que está acontecendo hoje com ele. Você quer entender o que está acontecendo, os motivos, o acompanhamento médico, existe um canal próprio para isso. Podcast 3 Elementos. E o próprio canal do Pirula, onde atualizações serão feitas. E fique satisfeito com essas atualizações. É o que a família está achando relevante ou adequado informar. Não deveria isso ser suficiente se o que a gente quer é o bem da pessoa? Hebreus 12:14, nós lemos: procurem estar em paz com todos. E estar em paz com todos significa, nesse momento, estar em paz com a família dele. Dê um bom testemunho de pacificação nesse momento. Mas ele tem em comum conosco, com você que assiste esse canal com frequência e comigo, a busca pela verdade. Ele encontrou outros meios e chegou a outras conclusões das quais nós discordamos radicalmente. Entretanto, ele quer chegar a uma verdade, assim como eu e como você temos isso em comum. E, sobretudo, o valor da educação. Esse canal preza muito por isso. E ele também, Pirula, também preza muito pelo valor da educação. E que a educação faz de nós pessoas mais capazes de fazer esse mundo ser um mundo melhor. De fazer com que as pessoas não caiam no engodo e na conversa fácil de gurus. Temos isso em comum. Pirula valoriza, assim como esse canal, e assim como você que assiste esse canal, a generosidade e o estímulo à generosidade. Olha só que coisa que nós temos em comum aqui. E aqui eu quero lembrar de Romanos 2:14 e 15. Que a consciência do gentio sem a lei o leva a fazer o bem. Claro, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Eu não quero jogar fora Gálatas e Romanos aqui. Na verdade, o que eu quero trazer é o próprio livro, a própria epístola de Paulo aos Romanos, dizendo que na nossa falha e no nosso julgamento, que é a tônica do capítulo 2 da carta aos Romanos, às vezes a gente esquece que tem gente dando um testemunho muito melhor do que o nosso, mesmo sem ser crente. Às vezes acontece. Mesmo sem ser crente, o cara tá... Sabe quando você diz assim, cara, fulano foi muito mais cristão, foi muito mais discípulo de Jesus do que eu fui aqui? E muitas vezes o Pirula erra, muitas vezes eu erro, muitas vezes o Pirula falou coisas assim que a gente pode corrigir, inclusive do ponto de vista moral. Mas o fato é que muitas vezes, muitas outras vezes, o Pirula foi alguém estimulando generosidade, sendo generoso. Generoso, inclusive, enquanto criador de conteúdo. Muita gente batendo, por exemplo, no Sérgio Sacani, quando o Sacani estava envolvido em polêmicas. Quem foi o generoso ali que suspendeu o juízo e foi tentar entender a situação? Pirula. Então, alguém generoso que estimula a generosidade em muitos sentidos. E temos isso em comum. E nesse momento que ele está precisando, pirula.com.br, se você puder ajudar a família dele, ele vai precisar de tratamento depois, quando se recuperar, e eu tenho muita fé que ele vai se recuperar. Existem toda uma série de tratamentos que são necessários para plena recuperação diante de uma enfermidade como essa. Pirula
como eu e como você, é alguém que em alguns aspectos, pelo menos, demonstrou uma profunda vontade, capacidade e ação na luta pela vida. Às vezes de maneiras diferentes das nossas, às vezes de maneiras que nós deveríamos também fazê-lo. Exemplo, você sabia que uma criança que vive na floresta amazônica, quando essa floresta é alvo de queimada, ela inala de fumaça o equivalente a alguém que fuma 4 maços de cigarro? Você sabia disso? Então, quando se luta contra queimadas na floresta amazônica, além de questões climáticas, além de questões, inclusive, legais e do ponto de vista criminal, porque tem muita bandidagem que acontece ali, no garimpo principalmente, mas em outras atividades também. Além de tudo isso, existe uma preocupação com a vida de crianças que estão ali. Que nós, cristãos, deveríamos estar profundamente preocupados. Então, quando Pirula ele faz advocacy por essas questões, assim como eu, assim como você, Pirula luta pela vida. Então, o Daniel Gontijo, com quem eu de vez em quando tenho algum papo, que fez o tal vídeo dizendo respostas adequadas ao momento do Pirula, ele sugere: poxa vida, em vez de você destilar ódio nos comentários, por que você não diz o que o Pirula fez de bom, ou no que ele te ajudou a enxergar mais coisas? Essa foi a minha tentativa aqui, de encontrar diálogo. Ah, Vitor, mas você não está preocupado com a espiritualidade, que é o mais importante? Eu sempre estou preocupado com a espiritualidade. E, sobretudo, sobre o exercício santo dessa espiritualidade, que é o que eu estou tentando fazer agora. Veja, a gente leu Hebreus 12, 14. Procurar estar em paz com todos e em santidade, sem a qual não se vê ao Senhor. Esse exercício de santidade plena, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora. Muitas vezes eu falho. Muitas vezes eu falho. E eu tenho convicção de que o meu trabalho é testemunhar bem a respeito do Evangelho de maneira coerente, de maneira lógica e também de maneira moral e ética. Essa é a tentativa. E fazendo isso, a minha preocupação passa a ser outra. A minha preocupação passa a ser se eu consigo viver isso. A preocupação com os efeitos disso na outra pessoa e na espiritualidade dela, eu acredito no poder do Espírito. Eu acredito no texto bíblico. A minha fé é na revelação de Deus no texto bíblico, especialmente por meio de Cristo Jesus e nas palavras dos evangelhos. E o Evangelho de João, capítulo 16. É tão protestante isso, gente. O Espírito convence. A gente testemunha. E é o que a gente faz por aqui, é o que eu estou fazendo agora. O Espírito convence. Portanto, a minha tentativa é de trazer a percepção de que sim, existem coisas boas que podem ser devidamente peneiradas por um olhar sólido de fé naquilo que o Pirula fez. E, sobretudo, para dar uma resposta mais definitiva àquilo que o Daniel Gontijo provocou muito bem, de maneira muito sensata, muito gentil no vídeo que ele fez, para fazer essa resposta de maneira mais adequada, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do próprio Pirula. Coisa de 6 meses atrás, o Pirula respondeu uma pergunta numa live, que é como ele gostaria de ser lembrado. Eu vou deixar o corte desse pedacinho linkado aqui na descrição. Porque eu creio na recuperação do Pirula. E
se isso me deixou tão triste, porque embora eu tenha tido um contato muito escasso com o Pirula, eu quero repetir aqui uma coisa que eu já disse no meu vídeo menor. O Pirula é uma pessoa extremamente gentil. Extremamente gentil. E então esse acontecimento com ele me entristece. Agora, se algo me trouxe algum resquício de alegria nessa história toda, foi ver esse vídeo de pouco mais de 2 minutos do Pirula que está aqui na descrição. Alguém pergunta a ele como ele gostaria de ser lembrado. Pirula, eu não sei se você vai assistir esse vídeo um dia. Eu creio profundamente na sua plena recuperação. E eu quero que você tenha a oportunidade de saber. A pergunta foi como ele quer ser lembrado após a morte. Pirula, você já é lembrado em vida por aquilo que você gostaria de ser lembrado. Pirula disse que ele gostaria de ser lembrado como alguém intelectualmente honesto e que fez o que podia. Não é muito pretensioso, como é esperado que não seja mesmo, como alguém que conhece um pouquinho de quem é o Pirula, despretensioso, o descreve bem. Pirula, você já é lembrado, e querido e amado, por ser alguém intelectualmente honesto. E alguém que fez o que podia. Esse é o meu vídeo fazendo aquilo que eu posso. E você que me assiste, eu não sei se o Pirula vai assistir isso um dia, mas você que me assiste, a família dele precisa do seu carinho, da sua contribuição. E por que não? Das suas orações. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem aqui como você pode ajudar, tá bom? Esse era o meu recado para hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.